Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo para falar mais um pouquinho de Memórias Póstumas. Com os mesmos recadinhos de sempre. Esse vídeo tem spoiler pra caramba porque é um diário de leitura e como um simples diário de leitura é apenas um relato das minhas impressões desse livro, tá bom? Gente, deixem embaixo seus comentários a respeito dos livros. Eu tô respondendo à medida do possível e tô adorando poder ouvir a opinião de vocês. Tá sendo muito bacana pra mim, eu tô agregando essas informações todas na leitura e vocês vão perceber ao longo do livro, muita coisa vai ser dita aqui, tá bom? Bom, gente, vamos falar do capítulo, então, 41. É isso? Eu acho que é 41. A alucinação. Brás Cubas desceu daquela segue depois do encontro com Marcela, totalmente tocado e fora de si. Ao ponto de, assim que se encontra com Virgília, que está muito chateada, Virgília estava muito chateada mesmo pelo atraso, e ela com uma sensibilidade grande, eu acho que ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa com o Brás Cubas, porque ele tá estranho, ele chega de um jeito diferente. E aquele encontro foi tão marcante para ele que ele olha para Virgília e ele começa a ter uma alucinação. Ele começa a enxergar nela as bexigas, a deformidade, né, do rosto de Marcela. E ele se assusta com aquele vislumbre, ele anda para trás, Virgília também, os dois ficam meio se estranhando naquele momento. E ali, naquela hora, ele percebe que Virgília sofria. Ele diz assim aqui no texto: lá dentro ela padecia. E muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Nesses poucos momentos que ele viveu com Virgília, em que ele teve essa alucinação de projetar Marcela em cima da Virgília, Virgília captou muita coisa. Eu acho que ela percebeu muita coisa a respeito do Brás Cubas e principalmente que ele não iria atender ao que ela esperava de um marido, né? Então, por isso que esse encontro da Marcela, como eu disse no vídeo anterior, foi tão marcante e definitivo na vida do Brás Cubas, porque aquele momento trouxe uma lucidez para Virgília que a levou a tomar outras decisões daqui pra frente, né? Enquanto isso, Brás Cubas apenas pensa o quanto um acontecimento levou ao outro. E aí a gente vai pro capítulo seguinte, o que escapou a Aristóteles. Que é um capítulo muito legal também, é um capítulo que tem um texto que eu acho muito bacana, em que ele fala da metafísica. Ou de uma coisa que para ele lembra muito metafísica. Um movimento de uma bola que bate na outra, e assim sucessivamente, alterando o movimento geral. E o que ele chama desse movimento metafísico? Marcela, que bate nele, que bate em Virgília, que bate em outras coisas, em outras situações e vai modificando todo o curso da história. Virgília, que nada teve a ver com Marcela, mas que foi diretamente impactada por esse reencontro de Brás Cubas com ela. E ele chama isso de, eu achei bem divertido esse nome que ele encontrou, a solidariedade do aborrecimento humano. Quer dizer, um é solidário com o outro, que é solidário com o outro. Me lembra muito um efeito comum demais que a gente tem, que é quando uma pessoa não tá bem-humorada, uma pessoa não tá feliz, tá chateada, tá com raiva, e ela chega num ambiente e todo mundo, né, se modifica. Se a gente pensar numa comparação micro dessa história do Brás Cubas, a gente pode pensar isso. E se a gente pensar numa comparação macro, né, é a história lá do efeito borboleta, né, o quanto um movimento que a gente faz minúsculo, que a gente não tem nem ideia, pode transformar tantas coisas dali pra frente. E ele lamenta que Aristóteles tenha perdido essa ideia. Olha só como Brás Cubas não era nem um pouco humilde. Como escapou a Aristóteles uma ideia tão genial dessa que ele teve. E aí nós vamos para o capítulo Marquesa, porque eu serei marquês. Que a gente já vê todo o desenrolar aqui desse fatídico encontro dele com a Marcela. Virgília troca, em questão de dias, Brás Cubas por um outro noivo, o tal do Lobo Antunes. Eu achei um nome interessante, Lobo Antunes, né? E troca o pavão pelo lobo, como o próprio Brás Cubas fala aqui. A descrição do Brás Cubas desse momento, né, em que a Virgília larga ele e automaticamente ele perde o cargo político também, né, que o sogro ia arrumar pra ele, ele parece estar muito ausente, meio distante, né? Ele não tá muito emocionalmente envolvido, ele não parece sofrer com esses movimentos. Ele inclusive começa o texto falando:
Positivamente era um diabrete, Virgília. Quer dizer, ele ainda faz uma piadinha, né? Era um diabrete, era um diabinho. Olha só como ele fala. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. E sobre o beijo ele fala uma coisa bem interessante. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esteriliza o solo em que batia. É justamente o contrário, quer dizer, de nada adiantou aqueles beijinhos que ele trocou com a Virgília, porque ela rapidamente se jogou nos braços de outro que parecia para ela mais interessante. E aí a gente vê como essa história do casamento arranjado era realmente um casamento arranjado, era um casamento muito prático. Não, se esse não atende os meus interesses, eu vou passar para outro, e assim vai. Existe aqui também, é óbvio, uma análise dessas relações, o quanto elas são profundas, né? Eu acho que aqui Machado aproveita o gancho para revelar um pouco de como essas relações sociais, principalmente essas relações afetivas, aconteciam. E aí que no capítulo seguinte, Cubas, a gente vê o tamanho do estrago que aquele encontro com Marcela fez na vida de Brás Cubas. O pai de Brás Cubas fica tão arrasado com a perda dessa possibilidade de casar o filho bem e de transformar ele num político, que ele fica doente e acaba morrendo. Ele fala sobre o pai o seguinte, que o pai sofria de uma imaginação graduada em consciência. Quer dizer, o pai acreditava mesmo nas histórias que ele contava para si mesmo, principalmente na história que ele inventou, que a gente ficou sabendo lá no começo do livro, a respeito da família Cubas. Lembra que o pai fez uma associação com alguns personagens que tinham o mesmo sobrenome, Cubas? Personagens famosos, com destinos gloriosos, lembra disso? Então ele acreditava nisso. E acreditava de uma tal forma que ele só repetia, durante todos os dias de sofrimento dele, até o momento da sua morte, Cubas, olhando para o Brás Cubas, né, dizendo, Cubas. Né? Como isso foi acontecer com Cubas? Como que Cubas chegou a esse ponto? Como que pôde ser passado para trás? Né? Brás Cubas, falando sobre ele aqui, relata apenas que sentia um certo despeito. Sofrimento não, um pequeno despeito por ter sido trocado, é claro. Um despeito agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Quer dizer, ele ficou bem, sofreu uma noite e depois ficou bem, mas o pai dele não. E tem uma frase que eu achei muito interessante aqui, eu achei bem bonita. Mas eu era moço e tinha um remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Achei bonito isso. Eu era moço e tinha um remédio em mim mesmo. Quer dizer, a mocidade, a juventude traz essa facilidade de se passar por cima das coisas que a pessoa com mais idade não tem. É uma reflexão interessante essa. O pai, que só repetia assim que via o filho, né? Toda vez que via o filho, Cubas, meu Deus, né? Cubas. Enfim, o pai morreu daí a 4 meses. Acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua. A semelhança de remorso. O pai estava muito triste com essa perda, né, que o filho teve. No capítulo seguinte, que chama Notas, Brás Cubas diz no final que prefere não escrever sobre esse dia. Ele apenas toma algumas notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, enfim. E ele começa a descrever. Isso que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Brás Cubas preferiu não escrever sobre esse capítulo da morte do pai. Mas aqui, nessa descrição, principalmente no capítulo anterior, né, Cubas, a gente percebe um distanciamento, né, desse pai. Ele mesmo fala que o pai tinha uma imaginação graduada em consciência, quer dizer, o pai acreditava nas próprias histórias e acreditava que ele e o filho eram especiais e que a vida ia ser especial com eles e que as coisas iam ser incríveis, né? E como não foi, o pai entra num desalento e acaba falecendo por conta disso. O pai aqui também, né, não tira as botas apertadas. E isso já fica claro pra gente até agora, que é pro Brás Cubas algo que realmente não tem a ver com ele. Brás Cubas não sofre muito tempo por uma coisa. Lembrando mais uma vez, as coisas mais importantes, pelo que eu acho aqui, pelo que eu percebi do Brás Cubas aqui, é ele aproveitar todas as oportunidades que lhe aparecem da melhor maneira possível e não sentir remorso por não ter feito algo que poderia ter feito. Eu acho que basicamente é isso.
independente de moral, caráter, princípios, valores, nada disso tá em conta, tá? Brás Cubas também toma suas rasteiras. Virgília passou a perna nele facilmente. Marcela também chegando naquele estado e mostrando para ele o quanto ele desperdiçou de tempo, uma fantasia boba da juventude. Também a gente pode considerar uma rasteira aqui, né, que Brás Cubas toma, mas reparem como ele lida com essas situações. Bom, gente, é isso. Eu volto para falar mais com vocês sobre Brás Cubas. Com certeza amanhã eu tô aqui de volta, tá bom? Tchau, gente, até mais.